Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem já está chegando aqui. Só fala para mim se meu áudio está funcionando, você está me ouvindo bem? Se está conseguindo me ouvir, está tudo certinho, não está cortando, por favor. Tudo certo aí com o meu áudio? Está conseguindo me ouvir? Boa noite para quem está chegando. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre rachaduras nos pés, né? Fissuras, rachaduras. Vou dar mais um minutinho para mais pessoas entrar, tá bom? E hoje nós vamos conversar sobre isso porque é um assunto muito comum, é um problema que sempre acontece, sempre tem algum paciente que reclama, que se queixa de rachadura no pé. E às vezes não consegue solucionar isso de uma forma fácil, né? Porque realmente não é fácil de solucionar. Então vamos conversar sobre isso hoje. Dá mais um minutinho para o pessoal conseguir entrar. Bom, vamos lá. Vamos lá conversar então. Fabiana podóloga aqui, Fabiana Miranda, né? Podóloga. Futura laser terapeuta, também integrativa. É uma novidade, né? Que nem todo mundo tá sabendo. Mas tô falando agora aqui nessa live, tá bom para vocês? E hoje essa live fala sobre as fissuras e as rachaduras nos pés, tá? Como eu falei, é uma coisa que é muito comum de acontecer. Infelizmente, muitas pessoas passam por esse problema e não sabem como resolver, tá? Então, hoje vamos falar sobre isso. Para começar, falando sobre essa live aqui, eu selecionei alguns tópicos que fica mais fácil da gente direcionar a live, certo? E vamos falar sobre as causas, como nós podemos evitar
passar por essa condição nos pés, né? Como podemos evitar ter essas fissuras e essas rachaduras nos pés, certo? Vamos falar quais os perigos também de deixar essas fissuras e essas rachaduras ficarem nos pés, porque uma pele aberta realmente é um perigo para todos nós, e os tratamentos que nós podemos fazer também para conseguir eliminar essas rachaduras, tá certo? Então, falando sobre as causas, são muitas, tá? Então, quando nós temos uma rachadura nos pés, nós podemos entender o seguinte, que a pele, nossos pés, ela carrega um peso muito grande, que é o nosso corpo. Todos os dias nós precisamos andar, caminhar, e nem sempre nós temos o cuidado de colocar um sapato que acomode, né, os pés de uma forma adequada. Muitas vezes não temos o hábito de passar um hidratante específico para os nossos pés, né? Nós também, às vezes, não temos o hábito de beber muita água ou de fazer uma alimentação que seja boa para a pele, específica, né, para isso. Então, muitos hábitos que nós deixamos de ter, eles começam depois a prejudicar a nossa pele. E às vezes não é só do pé, né? Às vezes acontece de prejudicar a pele do corpo também. Mas falando dos pés, é isso que acontece. Então, falta de bons hábitos alimentares, problemas de saúde, pouco consumo de água, né? Muitas vezes o próprio lixamento, né? Quando a gente começa a lixar demais os pés, porque se a gente vê o nosso pé áspero, é natural que a gente vai querer eliminar aquele aspecto que fica feio, né? Porque realmente fica. E a gente pega uma lixinha, vai lá e começa a lixar até que fique lisinho aquele pé, né? Fica bonitinho. Mas isso também é um problema, porque quando a gente faz isso, quando a gente lixa demais o nosso pé, a pele, ela entende que a gente está tirando uma proteção. Então, o que ela faz? Ela vai cada vez mais produzir mais queratina. Então, nosso corpo inteligente, ele vai querer proteger novamente aquele local. Então, ele vai produzir mais queratina, aonde volta de novo aquela aspereza toda. E quando começa a ficar muito áspero, a pele se quebra, ela se rompe, né? E aí aparecem aquelas fissuras na pele, assim, no calcanhar. Às vezes, não só no calcanhar, na lateral do hálux também. Né, o nosso dedão também fica prejudicado por conta da pressão que a gente exerce, às vezes, andando. Então, o próprio lixamento, muitas vezes, ele causa um efeito rebote, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Com o excesso de lixamento nos pés. Outras causas também que fazem nossos pés ficarem rachados é a obesidade, gente. A obesidade é um dos fatores que eu já percebi entre as pacientes que vêm até mim, que muitas vezes reclamam não só de pés rachados, mas de calos também, né? Que são obesas, né? Estão acima do peso. A obesidade, além dela exercer uma pressão sobre os pés, sobre a pele dos pés, ela também traz com ela alguns outros problemas de saúde. Então, outros problemas que podem estar prejudicando a pele também, e às vezes a pessoa não se dá conta disso. Então, é importante, quando a pessoa está com excesso de peso, ela passar numa endócrina, logicamente, né, uma médica, para ela poder fazer alguns exames e, muitas vezes, nesses exames, identificar qual é o problema que está causando aquele ressecamento na pele. Olá, Tati, que bom que você entrou também. Deixa eu dar um oi para quem entrou já aqui. Né? Já começamos a live faz uns minutinhos, mas que bom que vocês estão aqui. Então, gente, esses são alguns dos fatores. Oi, Letícia, tudo jóia? Eu também fiz algumas pesquisas antes de começar a live, né? Durante a semana eu fiz algumas pesquisas e procurei saber até mesmo de dermatologistas, né? Quais algumas causas que aparecem no consultório do próprio dermatologista, né? E eu achei interessante que muitos deles falaram sobre banhos quentes, banhos muito quentes. Por quê?
Quando a gente toma um banho muito quente, muito demorado, a gente acaba tirando a oleosidade natural da nossa pele. Então, quando a gente faz isso, a gente tira uma proteção, né? Porque a nossa pele, ela tem uma oleosidade natural, e essa oleosidade, ela serve como uma barreira de proteção, né, natural da nossa pele. Então, se a gente fica muito tempo ali no banho, né, com o pé muito molhado, ela vai acabar saindo. E às vezes as pessoas ainda passam um sabonete muito forte, agressivo, de repente, né, ou quer esfoliar demais. Então, a gente acaba removendo essa barreira natural da pele. E é onde a gente, às vezes, nem hidrata depois, né? Então, quando a pessoa, inclusive o dermatologista falou sobre isso, ele falou que a gente precisa, assim que a gente sai do banho, 5 minutos depois, gente, anotem isso daí que é interessante, eu não sabia disso. 5 minutos depois, até 5 minutos depois, você precisa estar hidratando o pé. E é tipo assim, não é uma opção, precisa ser feito. Porque, como eu falei no começo, nossos pés carregam o nosso corpo todos os dias, o peso do nosso corpo. Então, se a gente não proteger ele, não dar condições dele sustentar esse peso, ele automaticamente, uma hora, ele vai começar a rachar. Essa pele não vai aguentar, não vai suportar. Ainda mais se estiver com sobrepeso. Então, se atentar à temperatura até mesmo da água do nosso banho e ao tempo que a gente fica ali molhando o pé no banho e tudo mais, ele até falou sobre um tempo para a gente tomar banho de 5 a 10 minutos. É lógico que a gente que é mulher, né, gente? Vamos combinar que a gente vai lavar o cabelo, por exemplo, não dá para fazer isso em 10 minutos, né? Só que nem todo mundo lava o cabelo todo dia, mas enfim, independente disso, já que a gente às vezes gasta mais tempo tomando banho, vamos ter a consciência de sair do banho e passar um hidratante para o pé, certo? E vamos dizer assim que a gente tome um banho para dormir, vamos dizer assim, né? Vamos lá, tomar um banho, ficar cheirosinho para dormir. Aproveita. Nesse momento, aproveita, pega o seu hidratante para os pés, tá bom, gente? Para os pés, porque ele foi feito para os pés. Passa ali no pezinho, massageia principalmente as áreas que são mais ressecadas, tipo o calcanhar, que fica mais exposto, né? A lateral do dedão também. Passa o hidratante e coloca uma meinha de algodão, tá? Até é bom que vai proteger, não vai deixar você escorregar depois. E você vai deitar e dormir, então você não vai ficar, né, andando para lá e para cá dentro de casa com perigo de escorregar. Então, isso é uma das dicas que o próprio dermatologista deu. Existe hoje também no mercado, nas plataformas de vendas, meias de silicone. Eu já, inclusive, já vi. Alguns pacientes já trouxeram para mim ver a meia de silicone. Você coloca no pé, ela se ajusta. Tem umas que tem até umas bolinhas embaixo, que é para você não escorregar mesmo, para segurar, né? E aí você até consegue andar com essa meinha de silicone por dentro da casa e tal, e você não tem perigo de escorregar. E elas retêm a umidade daquele hidratante, do óleo que você passar, né, do hidratante, tanto faz. Mas a dica aqui é para vocês usarem um hidratante que seja específico para os pés. Por quê? Porque o hidratante que é específico para os pés, ele consegue ultrapassar essa barreira da pele dos pés que é mais grossa. Nosso pé, a planta do nosso pé não é igual, por exemplo, a pele do nosso braço, da nossa perna. É muito mais grossa e precisa ser assim, porque senão ela não consegue sustentar o nosso corpo, né? Seria muito mais fácil de abrir, inclusive, né, a pele. Então, o hidratante para os pés, realmente ele precisa ser muito com uma carga assim, hídrica muito maior. Inclusive, os dermatologistas, eles orientam a ter a ureia, né, para pessoas que não têm diabetes, porque pacientes que têm diabetes, por exemplo, precisam passar pelo médico e perguntar se eles podem, porque a ureia realmente ela afina um pouco mais o pé, a pele, né? Ela é feita para isso mesmo. Então, quem não tem esse problema do diabetes, pode usar uma ureia de 10%, no máximo até 20%. Eu sempre recomendo 10%, porque daí pelo menos não corre o risco de afinar demais, tá? E tem que ser passado certinho naquele local que é mais grosso, porque onde já é mais fino, a ureia vai afinar mais ainda.
E então, gente, essa é uma das dicas, tá bom? Que inclusive foi, como eu falei, o dermatologista mesmo, os dermatologistas mesmos que passam essas dicas pra gente, tá? Outra coisa que eu percebo bastante quando eu, né, cuido de pés que tem essas rachaduras, essas fissuras, é que as pessoas usam muitas sandálias abertas, tá? Tanto chinelinho mesmo, havaiana, e não vamos falar de marcas aqui, mas vocês já conhecem esses chinelos, né, de tipo havaiana de borracha e tudo mais, e às vezes até mesmo de plástico, tá? Ou até mesmo pode ser sandálias rasteirinhas, que são de outras marcas, que são mais confortáveis, né? Mas muitas vezes o que que acontece? O próprio pé é mais largo, a base do pé é mais larga do que a própria sandália. Isso já aconteceu aqui, eu já presenciei isso. Quando acontece isso, gente, o pé ele começa a se espalhar para fora da sandália. E aí essa forma, na hora que a pessoa pisa com essa sandália que é menor do que o pé, ela começa a dar atrito em alguns lugares, né? Então o pé ele não consegue se apoiar totalmente, ele começa a ficar para fora e aquilo lá vai machucando o pé, vai dando um atrito muito ruim, tá? Então, o que acontece depois disso? Como o pé está desprotegido, a sandália ou a rasteirinha é menor do que ele, né? Ele não consegue ter uma proteção ali e a própria poeira do solo mesmo, do chão, começa ali a juntar naquela pele, começa a ressecar mais ainda a pele. Às vezes a pele já é ressecada por natureza, aí tá desprotegida, vem aquele pozinho maravilhoso, gruda na pele e aí fica, e aí resseca. Porque é cimento, né? Muitas vezes é cimento, muitas vezes é o próprio asfalto, ou até chão mesmo, né? Que às vezes as pessoas estão em algum outro lugar que não tem asfalto, e aí o pé fica desprotegido e cheio de pó. Tudo isso daí penetra na pele, vai acumulando na pele. A pessoa vai para casa, muitas vezes, andou bastante, e chega em casa, lava, só lava, mas não passa um hidratante bom para os pés, não passa um óleo de amêndoas, por exemplo, né? Um óleo de coco, até às vezes um óleo de soja, gente. Um óleo de soja que a gente usa às vezes aqui na cozinha, dá para passar no pé também. O importante é não deixar ele ficar ressecado, né? Então, o hábito de hidratar, ele sempre vai ter que ser obrigatório na vida de todo mundo, principalmente quem tem a pele mais ressecada, tá? Então, gente, banho quente, essas sandálias, né, e os calçados que não protegem os pés, problemas de saúde, diabetes, circulação, micose, hipotiroidismo, psoríase e problemas hormonais. Mulheres que passam dos 40 anos. Meu pé, por exemplo, vou falar de mim. Meu pé sempre foi um pezinho, não é um pé maravilhoso, mas ele nunca foi rachado. Quando eu engravidei da minha filha, quando eu estava para ir para o hospital, que eu fui arrumar meus pés, a minha mãe olhou pro meu pé e falou assim: Fábio, que é isso? Que pé rachado é esse? Eu falei: eu nunca tive pé rachado, mãe. Mas ele ficou rachado durante a gravidez justamente por conta do excesso de peso. Aí depois que eu tive ela, melhorou, tudo mais. Só que, por exemplo, agora eu tenho mais de 40 anos, tô beirando 50 já. Se eu não tomar cuidado, meu pé também começa a rachar agora. Por quê? Por conta dos hormônios, oscilação hormonal. A oscilação hormonal também não ajuda em nada a nossa pele. Então a gente precisa ficar atento e de vez em quando ir lá e dar uma ajudinha pro pé. Passar de vez em quando a gente lembra, como o pessoal fala, quando a gente lembra a gente passa, né? Mas precisa ser um hábito também, de deixar o hidratante ali do ladinho da cama, entrou na cama, filho, já pega o hidratante e já passa ali no pé. Porque senão a gente esquece mesmo, não deixar ele do lado da cama, esquece. Outra coisa também, gente, mais uma das causas que causam o ressecamento e deixa os pés rachados, tá? Às vezes a gente tá com o pezinho grossinho, um pouquinho grossinho. Aí a gente fala assim: nossa, mas eu precisava ir para uma festa hoje, eu preciso fazer alguma coisa, deixar esse pé bonito, liso, né?
que a gente vai fazer? O spa dos pés, tá? Não tô falando que não deve ser feito, mas eu tô falando que tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes no spa dos pés as pessoas usam queratolíticos, que são produtos que são fortes. Eles tiram bastante camadas de pele. E aí é o mesmo efeito rebote que acontece quando a gente lixa demais o pé, tá? Então a gente precisa tomar cuidado, porque na hora fica lindo, maravilhoso o pé, lisinho. Mas passou de dias, não chega uma semana às vezes, tá? Chega alguns dias depois, o pé começa a ficar mais ressecado do que ele já estava. Já cuidei de pé assim também. Aí quando eu fui perguntar para a paciente, o que você fez nesse pé? Por que ele ficou desse jeito? Ele era assim, sempre foi? Aí a pessoa, não, ele estava um pouco ressecado, eu resolvi fazer o spa dos pés e aí ele ficou pior. Porque deu efeito rebote. Então, gente, é complicado, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente coloca no pé da gente também, porque às vezes a gente, em vez de ajudar, a gente atrapalha, certo? Então, gente, essas são algumas das causas, tá bom? Como eu falei para vocês. A alimentação, né? Os hábitos alimentares. Remédios também, tá, gente? Às vezes a gente não percebe, mas os remédios que a gente às vezes precisa usar, principalmente os que são diuréticos, isso também foi médicos que eu pesquisei, foi médicos que falaram, né? Remédios para pressão alta, diuréticos, para colesterol, antialérgicos, antibióticos, né? A gente não vai deixar de fazer o tratamento. Todo mundo precisa se tratar, né? Então, se é uma recomendação médica, a gente precisa fazer. Porém, eles também podem causar esse ressecamento nos pés e a gente precisa ficar atentos. Começou a tomar um remédio diferente, né? Você tá com o pé bonitinho lá, começou a tomar um remédio diferente, começou a perceber que o pé começou a ficar mais ressecado, a pele do corpo mesmo começou a ficar mais ressecada, dê atenção para isso. Compra um hidratante específico para aquela parte do corpo e começa a usar, porque realmente vai precisar. Ela vai necessitar de um tratamento ali, tá? Você não vai deixar de tomar o remédio, mas você precisa cuidar disso também, para você não ter outro problema, certo? Então, gente, como evitar ter esse problema nos pés? Primeiro, você tem que saber a causa, né? Por que você começou a ter essas rachaduras, esse espessamento da pele? Você precisa primeiro entender o que está acontecendo ali na sua pele, tá? Quando você conseguir identificar, você eliminar essa causa, tá? Se foi um medicamento, você não vai poder parar de tomar, mas você pode usar o hidratante para você começar a cuidar daquilo, né? Se você está percebendo que você não está tomando muita água, melhore a quantidade de água que você está tomando, né? Se você percebe que você não tem uma boa alimentação, e de repente alguma alimentação sua está fazendo mal para o teu corpo, mude um pouquinho, come mais frutas, come mais verduras, né? Coisas que fazem bem pro teu corpo, porque o pé faz parte do corpo, né? Então a gente tem que nutrir o corpo para poder nutrir a pele também, certo? Evite lixar muito os pés, né? Antigamente tinha eu não sei se ainda tem, né? Eu não sei de mais ninguém que faça isso, mas antigamente as mulheres da minha família tinham uma lixa dentro do banheiro. E quando ia tomar banho já passava a lixinha ali todos os dias. Ou pelo menos uma vez por semana. Tá? Então esse hábito também não é legal, porque você remove a proteção do seu pé, e quanto mais você remove, mais a pele vai formar aquela queratina e vai ficar mais grosso ainda. O efeito rebote vai acontecer, certo? Se a pessoa também tem algum problema de saúde, uma obesidade, cuide disso também, tá? Esse é um problema um pouquinho mais complicado, muitas vezes é mais difícil, porque a obesidade tem vários fatores, mas dê atenção a isso também, certo? E se o problema for banho quente, gente, for falta de hábito, vamos adquirir os hábitos de fazer um banho um pouco menos demorado, ou então sair do banho, já pegar o hidratante, já passar nos seus pés, tá bom?
Se a gente conseguir fazer essas mudanças de hábitos, se a gente conseguir usar um sapato melhor, um sapato que acomode os pés de verdade, que não dê atrito entre a pele e o sapato, isso já melhora bastante. Muitas vezes o que acontece? A pessoa trabalha a vida inteira com uma bota, um sapatinho fechado, um tênis, usa uma meia de algodão, né? Protege os pés direitinho. Quando a pessoa de repente aposenta, ou ela deixa de trabalhar naquele tipo de serviço e não precisa usar mais um sapato fechado, o que acontece? Aí ela começa a usar outro tipo de calçado, mais aberto, uma sandália, às vezes passa o dia inteiro usando sandália, ou então começa a andar descalço dentro de casa, gente. E às vezes é no cimento. Aí ela fala, meu Deus, meu pé nunca foi assim, agora tá desse jeito, tá todo rachado. Aí você começa a puxar da pessoa, mas o que mudou na sua vida? Por que aconteceu tudo isso? Aí a pessoa começa a falar para você, ah, é verdade, antigamente eu usava sapato fechado, agora eu não uso mais. E aí o pezinho começou a sentir a diferença de ambiente, a diferença de hábito, né? De rotina e tudo mais. Então é isso, gente, é observar o que a gente está fazendo de diferente muitas vezes, tá bom? E com respeito a andar descalço, meu Deus do céu, gente, isso é complicado, porque quem tem o hábito de andar descalço, eu mesmo tenho 2 pacientes que andam descalço e não adianta eu falar para colocar uma sandália. E eu falo, coloca bota, gente, sabe aquela botinha 7 legos de plástico? Não é bonita para sair, mas pelo menos para fazer uma faxina em casa tá ótimo. Pelo menos você protege o pé. Você vai proteger seus pés vão agradecer muito, tá? Evita muita coisa e evita acidente também, né, gente? Evita você escorregar também numa água assim que tá no piso, no chão, de repente você escorrega ali porque você tá descalço, né? Então, além de você estar protegendo seu pezinho de uma rachadura, você também está evitando um acidente doméstico dentro de casa, certo? Então, gente, vamos mudar os hábitos. Quando a gente muda os hábitos, a gente consegue melhorar bastante coisa, certo? Agora, quando a gente não dá atenção para isso, vamos aos perigos de não tratar essas fissuras e essas rachaduras nos pés, tá? Quando a gente fala em rachadura no pé, gente, a gente fala de uma porta aberta, uma porta de entrada dentro, no nosso pé, tá? E isso é perigoso porque nosso pé ele fica o tempo todo em contato com o chão praticamente. Se ele não tiver com um pezinho, um sapato fechado, por exemplo, se a gente tiver o hábito só de ficar andando descalço ou então só de rasteirinha, a gente fica muito próximo do chão. E o chão é o lugar que mais tem sujeira. Não tem como não ter, né? Então, o que acontece, gente? Ali, nesses lugares que estão abertos, o que pode entrar? Bactéria, fungo, né? Micro-organismo que a gente nem imagina. Então, uma das coisas que é mais perigosa que pode entrar no nosso pé é a erisipela, tá? Então, é muito complicado, porque a erisipela, ela entra pela nossa pele ali, onde tiver uma aberturinha, ela entra, e aí ela vai para a nossa corrente sanguínea. Ali ela causa uma infecção, você tem que tomar antibióticos fortíssimos, muitas vezes tem que ficar internado também no hospital. Então, assim, não é interessante você deixar essa fissura e essa rachadura aberta, tá? É perigoso, é complicado. Se pegar uma micose, dá trabalho para cuidar desse negócio. Meu Deus do céu, como que pode dar tanto trabalho assim para cuidar? Então, fora que dói, né? Coça, arde, sangra. E aí, gente, quando começa nesse nível de infecção ou de inflamação, essa rachadura e essa fissura nos pés, isso daí começa a tirar a sua liberdade. Você começa a perder a função dos pés, né? De ir e vir, né? Você tem que trabalhar, você vai mancando, daí começa a dar problema em outro lugar, né? Começa a dar problema no joelho, no tornozelo. Então, cuidar de rachaduras e fissuras, gente, não é só estética, tá? Não é você querer só um pé bonito para você sair e colocar uma sandália. Realmente é uma questão de saúde. É uma questão de você cuidar de baixo para cima do seu corpo, da sua saúde mesmo, tá? Porque é o que eu falei.
Quando você tem uma fissura, uma rachadura no pé, você tem uma porta de entrada para muita coisa que você não tem controle, tá bom? Então é mais fácil você cuidar disso antes que o negócio tome outra proporção, tá? Quando eu fiz a divulgação dessa live, eu coloquei a foto de um pé, tá? De um hallux, né? Na verdade, da lateral de um hallux, bem rachado, bem rachadinho. E depois, eu não coloquei ainda a foto dele depois de fechado, certo? Mas eu vou falar para vocês o que foi que eu fiz, tá? Essa paciente, e por questão de ética, eu não vou falar aqui quem que é, mas ela tem costume de andar descalço e tinha o costume de deixar aquela fissura aberta, porque ela tem um probleminha de colocar a mão em hidratante. Ela não gosta de colocar a mão no hidratante, ela tem pavor. Então, uma vez eu estava fazendo a podologia nela, estava limpando ali, eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você, que é muito séria e é meu dever te falar isso, tá? Eu não quero te apavorar, mas eu quero te alertar. Se você não cuidar disso, uma hora você vai ter uma infecção por esse pé. Vai entrar algum micro-organismo aí, vai entrar uma bactéria, vai entrar um fungo, e para você cuidar disso vai ser pior. Vamos levar a sério esse cuidado? Aí, ó, a Letícia. Nunca teve e agora ultimamente está com rachadura. Então a gente precisa entender o que está acontecendo, Letícia. Tá? Se isso começou agora, tem que entender o que está acontecendo. Se é alguma mudança de hábito, de sapato, algum remédio, o que está acontecendo, tá bom? E vamos cuidar disso também, tá? Não deixa isso ficar aberto, não. Então, essa paciente que eu tô falando para vocês, eu peguei e avisei ela, alertei isso para ela. Falei assim, vou ser sincera com você, não deixe esse negócio aberto. Se você deixar isso daí aberto, uma hora vai dar ruim. E vai dar muito ruim. Ela falou, mas o que eu posso fazer? Eu falei assim, olha, o que nós vamos fazer? Você vai levar, vou mostrar para vocês, porque foi isso que eu falei para ela fazer, tá? Esse olhinho, tá bom? Que é o óleo de girassol ozonizado, tá? O óleo de girassol já é muito bom, o ozonizado é melhor ainda, tá? E vamos fazer o tratamento com esse aparelho aqui, tá? Ah, tava esperando minha live? Que bom! Pega as dicas e anota aí, hein? E aí eu fiz sessões de laser terapia para essa paciente, tá? Com a luz vermelha para cicatrizar, tá bom? E como ela também estava com um pouquinho de dor, eu fiz com um pouquinho de infravermelho também, que era para tirar qualquer sinal de inflamação ali, tá? Então, o que teve que ser feito? Ela teve que adquirir um hábito que era usar esse óleo de girassol todo santo dia no pé dela. Eu falei, usa até fechar. Precisa cicatrizar, a pele precisa se fechar de novo. A hora que ela fechar, aí você pode começar a usar mais espaçadamente, umas 2, 3 vezes por semana. Mas enquanto ela não fechar, você vai ter que usar esse óleo todo santo dia. Não tem por onde fugir. Porque é aquilo que eu falo, gente, é que quando eu estou com a pessoa, eu faço o melhor tratamento possível para ela. Né? Aplico laser, coloco óleo, massageio bastante o pé, estimulo bastante a circulação e tudo mais. Dependendo de como tiver a situação do pé, dou uma leve lixada só para tirar aquelas partes que estão enroscando na roupa de cama e tudo mais. Agora, quando a pessoa vai embora para casa, é com ela. Ela não vai deixar o pé dela comigo. Então, eu não posso fazer esse tratamento para ela em casa. Eu não posso pegar o pé dos meus pacientes e cuidar em casa. É a pessoa que tem que cuidar. Então, a pessoa tem que ter essa consciência. Eu estou indo embora, vou aproveitar que meu pé está bonitinho já, que está tratado, e vou manter esse pé em casa agora. Tá? Então, é uma questão de hábito, a pessoa levar tudo para casa, leva o óleo, eu sempre tenho comigo para poder já passar para os pacientes, né? Porque é um óleo que não se encontra em farmácia, inclusive. E aí a pessoa vai, leva para casa e começa a usar. E tem que ser hábito diário. De preferência, no começo, gente, 2 a 3 vezes por dia. É difícil, é difícil. Não vou falar que é fácil, porque eu sei que é difícil. Mas não é impossível, tá? Não é impossível. Tanto que
essa paciente conseguiu fechar o pezinho dela, tá? Daí eu fiz em 2 vezes, 2 atendimentos de laser para ela, para poder ajudar a cicatrizar e fechar, tá? Então, gente, falando um pouquinho sobre o laser é maravilhoso para fechar feridas, para cicatrização. Ele estimula o colágeno da pele, né? Ele vai direto nas células. Então, ele vai lá nas células, ele libera a energia das células, né? Faz as células liberarem energia e fazerem o que elas têm que fazer dentro do corpo, né? Não somos nós que mandamos o que a célula vai fazer. O laser, ele ativa a célula, ela vê o que precisa ser feito ali e ela vai agir onde precisa ser feito alguma coisa, né? Agir onde tem necessidade, tá? Então, a gente fez esse protocolo, né? Eu fiz esse protocolo na paciente e graças a Deus fechou, porque estava sangrando, estava doendo. Ela usa sapato fechado, muitas vezes, em algumas situações do trabalho dela, do serviço dela, tem que usar sapato fechado e fica insuportável. Como é que você vai andar com um sapato fechado com uma baita de uma fissura, de uma rachadura no pé? Não dá, gente. Perde a função, não tem condições. É igual uma unha encravada, a mesma coisa, tá? Então, gente, tratamento tem, tá bom? Se vocês quiserem saber mais sobre esse tratamento que eu fiz nela, vocês podem depois me mandar mensagem, a gente conversa. Mas existe, tá? O tratamento existe. E vocês também precisam fazer esse tratamento em casa. E lembrar que se não fizer, gente, infelizmente, uma hora dá ruim, uma hora pode acontecer de entrar alguma sujeira aí dentro dessa fissura e dessa rachadura e dá muito ruim, tá? Então evitem, gente, para nós finalizarmos a nossa live de hoje, evitem ficar só lixando o pé. Só lixar o pé não vai resolver a rachadura e a fissura. Hidratar o pé vai ser a melhor coisa que vocês o melhor hábito que vocês vão ter na vida de vocês. Obrigado, Ana. Obrigado mesmo, viu? Por você também ter vindo aqui para ouvir um pouquinho da live. A hidratação dos pés, gente, é uma obrigação de todo mundo. Porque não é só para mulher também, tá, gente? Vamos deixar bem claro uma coisa aqui. Não é só mulher que tem rachadura no pé, não é só mulher que quer ter o pé bonitinho, e o perigo não é só pro pé da mulher. É para os homens também. Eu vi que tem homens aqui, o Edu tá aqui, né? Tem mais pessoas que eu vi que entrou aqui, mais seguidores. Então, não é uma questão de se, é mulher tem que cuidar do pé. Não é isso, não, tá? Vamos deixar bem claro aqui que isso é uma questão de saúde. Então, quando se trata uma questão de saúde, é para homem e para mulher, tá bom? Inclusive, vocês que são homens que estão aqui, né, quiserem compartilhar com as mulheres da sua família, com amigas e tudo mais, pode compartilhar esse conhecimento porque é interessante, tá bom? Então, gente, como eu falei para vocês, né, no começo da live, quem entrou no comecinho da live viu, eu falei um pouquinho sobre o laser. Em breve, né, se Deus quiser, com a ajuda de Deus, estou estudando para usar um pouco mais esse laser, não só na podologia, mas para outros tipos de problemas de saúde também, né, para auxiliar em outros problemas de saúde também. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá? Gente, eu agradeço demais a presença de vocês, foi muito bom estar aqui com vocês, confesso que estava mega nervosa para fazer essa live sozinha hoje, mas foi muito bom compartilhar com vocês esse assunto, tá? Quando eu fiz a pesquisa sobre que assunto deveria abordar na live, me falaram também sobre manchas nas unhas, né? E eu acho que é uma live bem legal, que provavelmente eu vou fazer também futuramente, tá? Não sei que dia ainda, mas eu vou fazer, tá? Porque eu acho que também é uma questão de saúde pública, a gente precisa saber o que as nossas unhas indicam. Então, é interessante e às vezes as pessoas não têm muita noção disso. Então eu vou fazer uma live também futuramente sobre isso, tá bom? E se vocês quiserem outros assuntos, né, que vocês tenham mais curiosidade para saber sobre os pés, podem me mandar também por mensagem, não tem problema não, tá bom? Eu gosto muito de conversar sobre os assuntos sobre os pés, sobre as unhas, e vai ser muito bom estar aqui de novo com vocês. E para quem veio hoje, muito obrigada por
tirar esse tempinho para estar aqui me ouvindo, falando sem parar. Quem me conhece pessoalmente sabe que é assim mesmo. E foi um prazer compartilhar com vocês esse conteúdo, tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Tati, Letícia, Edu, Paz e Celso, todo mundo que entrou. A Jéssica também que entrou aí no começo, tá bom? Muito obrigada. Uma ótima noite para vocês e até a próxima, tá bom? Tchau, gente.